Oi, alunos do primeiro ano, muitas saudades que eu estou. Hoje nós vamos gravar uma aula falando a respeito do Brasil, orientação e localização no espaço. Hoje nós vamos trabalhar no livro didático da página 47 até a página 59. Bom, todo mundo sabe que o Brasil é o 5º país do globo em extensão territorial, correto? E essa grande extensão do Brasil faz com que ele tenha algumas características que são próprias dele. Por exemplo, diversidade de paisagem. Nós temos floresta, cerrado, nós temos região semiárida, que é a Caatinga, é endêmica do Brasil, ou seja, só tem aqui no território brasileiro, não existe Caatinga em outro lugar no mundo de jeito nenhum, né? Nós temos uma região de uma floresta subtropical que é chamada Floresta de Araucária, lá no sul do Brasil. Uma outra diversidade que nós temos, que é muito importante, é o tocante à diversidade cultural. Várias culturas dentro de um território. A gente costuma falar que o Brasil é um caldeirão de cultura, né? De tanta diversidade que nós temos de cultura. A outra característica é a característica climática, que também, como a característica de paisagem, né, a diversidade de paisagem, ela não está aliada à interferência do homem, porque são aspectos da natureza relacionados ao quadro natural. Lembra que eu falei com vocês os elementos do quadro natural? De qualquer lugar do mundo? Vegetação, clima, relevo, hidrografia e solo. Então, o Brasil é um país, se a gente for analisar, privilegiado. Lembra que nós comentamos, quando a gente estava estudando as placas tectônicas, o Brasil está no centro da placa sul-americana. Então, a probabilidade de nós termos um terremoto de grande dimensão na escala Richter é muito pequena. Não estou falando que não existe, que a palavra nunca em geografia, ela não pode ser usada. Então, lembrar desse detalhe que nós falamos? Bom, o Brasil, ele vai se localizar toda a oeste do Greenwich. Depois nós vamos para o mapa. Ele vai ser cortado pelo Equador, que é o paralelo de 0 grau, e pelo Trópico de Capricórnio, que vai ter a latitude de 23 graus, 27 minutos e 30 segundos. Esse risquinho parecendo uma vírgula aqui em cima do 27 significa minuto, 2 segundos, tá certo? Então agora nós vamos lá para o mapa para eu poder ilustrar o que eu acabei de falar para vocês. Bom, Brasil. Brasil está aqui no continente americano, no subcontinente América do Sul. Essa parte aqui nós chamamos de subcontinente. A América, então, ela foi dividida em 3 subcontinentes. América do Norte, América Central e América do Sul. Então, o nosso foco é Brasil. É a bola da vez, é o ponto de referência que a gente vai ter agora. Então, o Brasil, ele está todo a oeste do meridiano de Greenwich. Ou seja, quando a gente for falar de fusos horários, nós vamos lembrar que a hora vai atrasar para o oeste e adiantar para o leste. Oeste e leste do meridiano de Greenwich. Então, em relação ao meridiano de Greenwich, que corta a cidade de Londres, que passa sob um observatório científico lá em Londres chamado Greenwich, o Brasil, ele está alguns fusos horários atrasado em relação ao Greenwich. No caso aqui, o fuso aqui de Brasília, ele está 4 horas diferente, né, atrasado em relação ao fuso de Londres. Bom, então vamos voltar aqui para a gente entender. O Brasil, ele é cortado pelo Equador, né, na parte norte. Então tem só um trechinho bem pequenininho do Brasil que está no hemisfério norte. A maior parte do Brasil se localiza no hemisfério sul. E na porção sul, que vai pegar aqui o sul do Mato Grosso do Sul, sul de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, todos estão ao sul do Trópico de Capricórnio. Então veja bem, por essa diversidade que nós temos, nós vamos ter diferentes paisagens, vamos ter diferentes tipos de climas que vão influenciar na nossa vida. Por isso que falou o seguinte, que o paralelo do Equador, ele vai ter 0 grau de latitude.
O meridiano de Greenwich, essa linha pontilhada, ele vai ter 23 graus, 27 minutos e 30 segundos de latitude. Bom, no subcontinente América do Sul, o Brasil só não limita com 2 países, que é Equador e o Chile. Os demais países, o Brasil faz fronteira. Limitar significa as terras encostam uma na outra. Nós fazemos fronteira com todos os países da América do Sul. Lembrem-se bem, só tem aqui uma porção de terra que é chamada Guiana Francesa, que não é um país autônomo. A Guiana Francesa ainda é uma possessão de terra do país França, né, localizada aqui no continente europeu, certo? Então, a Guiana Francesa pertence, em pleno século XXI, à França. Por que que eles não querem a independência? Porque vai ficar um país muito pobre e dependente de tudo dos outros países. Bom, gente, então vamos lá. O Brasil tem 4 pontos extremos. Na porção norte, daqui a pouco eu vou voltar no mapa mostrar isso, na porção norte, o ponto mais extremo é a nascente do rio Ailã. O ponto mais extremo ao sul é o arroio Chuí. O ponto mais extremo ao leste é Ponta de Seixas, lá na Paraíba. E o ponto mais oeste é a nascente do rio Mor. O que são pontos extremos? Pontos extremos é até onde prolonga uma ponta de terra do território brasileiro. Lembra que o Brasil é o 5º país em extensão territorial? Então, nós temos terra que prolonga ao norte, que prolonga ao sul, a leste e a oeste. Uma curiosidade, arroio é um pequeno córrego d'água. Aqui na nossa região, né, por isso que falou diversidade cultural, para nós aqui, a gente não fala arroio, a gente fala córrego. Lá eles chamam de arroio, arroio Chuí. Então agora eu gostaria que vocês fizessem o favor de pegar o livro de vocês, o livro didático, e abri-lo para mim lá na página 48. Então lá vocês vão verificar tudo que eu falei com vocês. O primeiro mapa vai mostrar para nós que o território brasileiro está todo a oeste do Greenwich. O segundo mapa vai dar uma ênfase que nós estamos no subcontinente América do Sul. E o terceiro mapa, os paralelos que cortam o Brasil, né, como é o caso do Equador a 0 grau, e o Trópico de Capricórnio a 23 graus, 27 minutos e 30 segundos, fazendo com que a gente tenha uma diversidade muito grande, climática e de paisagens. Como eu falei, floresta, cerrado, vegetação de caatinga. Então, isso aí é muito importante nós sabermos. O Brasil, gente, é um país que ele não se formou do nada. Quando os portugueses aqui chegaram, e os espanhóis também, né, na América, eles fizeram um acordo, eles assinaram um acordo sem antes chegar aqui. Eles sabiam que tinha terra além mar. E o acordo ficou conhecido como Tratado de Tordesilhas. Então, na realidade, se você focar aqui no mapa, o território brasileiro, na época da colonização portuguesa, lá no ano de 1500, era só esse trecho aqui, ó, que hoje compreende parte da região Nordeste. Minas Gerais não estava incluso, Rio de Janeiro não estava, essa área toda não estava. Aos poucos, os portugueses foram adentrando ao território que pertencia à Espanha, que eles fizeram assim, olha, essa área aqui, a leste, era da coroa portuguesa. O restante todo era da coroa espanhola. Os portugueses, eles mesmos não respeitaram o acordo de Tordesilhas, o tratado é a mesma coisa de acordo. E eles foram adentrando e automaticamente eles foram dominando outras terras. A última possessão de terra que o Brasil adquiriu, né, foi aqui o Acre. O Brasil comprou o Acre por 2.000 libras esterlinas na época e formou-se hoje o território brasileiro. Não é possível nenhum estado, nenhuma unidade da federação se tornar autônoma. Por quê? Exatamente a nossa Constituição não permite. Quando eles escreveram a Constituição, eles tiraram toda a possibilidade de interpretação, de
estado se tornar país. Senão São Paulo já tinha se tornado país, o Sul já tinha se tornado, né? Já tinha fragmentado o nosso território. Bom, gente, então veja bem, no ponto extremo que nós temos aqui, na região de Roraima, eu vou ter a nascente do Rio Ailã, bem aqui, ó, na divisa com a Guiana, correto? O oposto dele, bem aqui, ó, nessa pontinha no Rio Grande do Sul aqui, nós vamos ter o Arroio Chuí. Nessa porção aqui que nós chamamos de oeste, né, lá na Serra de Contamana, nós vamos ter a nascente do Rio Moa. E aqui, ó, na região aqui de João Pessoa, nessa área aqui, ó, na Paraíba, lá na praia de Cabo Branco, eu vou ter a Ponta de Seixas, que é o ponto mais extremo a leste do Brasil. Então, esses são os 4 pontos extremos do território brasileiro. Bom, se você analisar os mapas da página 48 e o da página 49, você vai verificar direitinho o que eu acabei de falar. Bom, existe uma importância muito grande de nós falarmos sobre o Equador. Verifica aqui no meu mapa. Olha aqui, que você também pode abrir lá na página 51. Vocês estão vendo aqui ao norte a linha do Equador? Tá vendo? E esse pontilhado ao sul, o Trópico de Capricórnio? Por incrível que pareça, essa linha do Equador ela vai passar sobre a cidade de Macapá. E uma curiosidade muito grande, eles fizeram um estádio de futebol chamado Marco Zero, e que o meio do campo é a linha do Equador. Então, no primeiro tempo, eles jogam no hemisfério norte, depois eles trocam e vão para o hemisfério sul. É uma curiosidade, né? O estádio zero tem essa curiosidade aí. Então, aqui vai dar para a gente ver as linhas imaginárias e aqui o Marco Zero. É muito comum as pessoas irem em Macapá e tirarem foto aqui nesse Marco Zero. É a linha do Equador. É simbólico, gente, linha imaginária. Não tem nenhuma linha traçada sobre o mapa, não. Bom, no outro momento, né, no segundo tempo aí, que eu vou estar escrevendo aqui no quadro, nós vamos falar sobre os fusos horários. Primeiro eu vou dar uma deixa aqui. Fusos horários são os diferentes horários que existem na superfície da Terra. Terra redonda, formato de uma circunferência. Ela é medida em graus. Tem 360 graus. E para eu poder ter esses fusos horários diferentes, eu vou alinhar com os meridianos. O meu meridiano base, o meu meridiano principal é o meridiano de Greenwich. Por isso que eu falei e repeti várias vezes para vocês a importância da gente falar sobre esse meridiano de referência, que é o meridiano de Greenwich, que passa aqui sobre a cidade de Londres, né, sobre o observatório de Greenwich. Então, aqui é o ponto de referência. Aqui começa, né, a divisão de oeste e leste. Lembrando, e uma dica, para leste, a hora adianta. Para o oeste, a hora atrasa. É por isso que na virada do ano, tem ilhas lá na Oceania, voltando aqui no mapa, tem ilhas aqui na Oceania, como aqui Nova Zelândia, Austrália, essas pequenas ilhas que estão aqui, eles comemoram a virada do ano primeiro, né? Então, é muito importante a gente ter essa ideia. Vou tomar como referência aqui o Japão. O Japão está exatamente 12 fusos horários diferentes do Brasil. A hora do Japão está mais adiantada, 12 fusos na frente. Então, se agora são 3 horas, né? Lá no Japão, aqui são 15 horas, aqui vão ser 3 horas da madrugada. Correto? Então, vou dar um tempinho só para eu escrever aqui no quadro, fazer um desenho aqui dos fusos e estou voltando. E aí, meninos, voltando novamente, vamos lembrar aqui, a Terra redonda, correto? Ela não recebe a luminosidade todinha do Sol de uma vez. Ela recebe os raios solares por parte. Então, por isso que o meridiano de Greenwich, ele foi convencionado a ser o nosso ponto de referência, né? Foi feita uma conferência há muito tempo atrás, lá no século XIX, e eles colocaram o meridiano de Greenwich como meridiano de referência para a hora. Então, por isso que a gente fala que a hora adianta para leste e atrasa para oeste. Bom, a Terra tem 360 graus, correto?
A duração de um dia e uma noite são 24 horas. Eu pego 360, divido por 24, que é um dia e uma noite, eu vou encontrar uma faixa de 15 graus. Então, de um meridiano ao outro, eu vou ter 15 graus. E a cada 15 graus, eu vou ter uma hora adiantada ou atrasada. Então, ficaria dessa forma aqui, olha. Meridiano base, 0 grau. Esse primeiro meridiano aqui, 15. Daqui até aqui, 1 hora. Aqui, 30. 2 horas. Daqui a aqui. Então, veja bem, para cá a hora atrasa, o relógio atrasa, e para cá, a leste, a hora adianta. Por isso que eu coloquei sinal de subtração e sinal de adição. Tá certo? Vocês entenderem bem. Bom, gente, agora focando novamente o Brasil, o Brasil, devido à sua extensão territorial, vamos aqui no mapa para a gente poder prestar atenção, devido à sua extensão territorial também ser muito vasta, no sentido longitudinal, de oeste para leste, eles dividiram o Brasil em 4 fusos horários, sendo que o primeiro fuso horário, que é o fuso horário oceânico, onde estão as ilhas Fernando de Noronha, Atol das Rocas, São Pedro, São Paulo, são essas ilhas que estão no Oceano Atlântico. O segundo fuso horário é o fuso oficial, que tem a maior parte do território brasileiro, é oficial porque é a hora de Brasília, por isso que a gente ouve falar muitas vezes assim no rádio, são exatamente tantas horas, o horário de Brasília, O terceiro fuso, que vai pegar uma parte aqui de Roraima, uma parte grande do Amazonas, uma parte de Rondônia todo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, é o terceiro fuso horário. E o quarto fuso, que pega uma parte pequenininha aqui do oeste do Amazonas e todo o estado do Acre. Então, em relação ao meridiano de Greenwich está aqui onde eu estou passando a régua, o Brasil está todo a oeste. Então, a nossa hora em relação ao meridiano de Greenwich está atrasada, certo? Então, se aqui em Londres, prestem atenção, se aqui em Londres são 20 horas é noite, aqui no Brasil, no horário de Brasília, são 4 horas de diferença. Então, a gente sabe que a gente vai regredindo. 20 horas, 19, 18, 17, 16. Então, aqui vão ser 16 horas, ainda vai estar ainda começando a entardecer. Bom, existe também um antimeridiano, que é o meridiano de 180 graus, que eu até desenhei ele aqui, ó, que ele está a oeste, e que fala que é o meridiano de mudança de data. Então, por isso que a gente fala que às vezes tem lugar que está um dia na nossa frente, exatamente por causa desse antimeridiano ou meridiano de mudança de data. Bom, gente, o que eu agora gostaria que vocês fizessem? Peguem para nós o seu livro didático, abra-o lá na página 55, lá vai ter um mapa de fuso horários teóricos, vocês vão ver essas faixas e um reloginho na parte inferior do mapa, demonstrando quantos graus e quantas horas a hora adianta para leste e a hora atrasa para oeste, correto? E como tarefa de casa, eu gostaria que vocês fizessem o grande favor de resolver para mim as seguintes atividades. Anotem, vocês pausam o vídeo, vocês anotarem. Exercício da página 53, 57, 60, 61, 62, 63 e 64. Vocês irão resolver e me enviar, pode ser pelo WhatsApp mesmo privado, até dia 21 às 20 horas. Não está difícil, nós não vamos trabalhar hoje com livro de atividade, só livro didático, correto? Depois que todo mundo enviar, eu vou mandar uma foto com a correção dessas atividades, que depois nós vamos fazer uma atividade. Vocês não fizeram avaliação de desempenho lá no portal? No Positivo On, eu também vou dar para poder avaliar minhas aulas, tá certo? Recebo sugestões, se não tiver bom, vocês podem me sugerir o que eu devo mudar. Então, até a próxima aula. Beijos, com Deus!